eficaz. Quando a gente lê Mateus capítulo 13, e está conectado com o que eu vou falar aqui, mas eu vou só pegar esse gancho da palavra do Aziel. Quando a gente lê Mateus capítulo 13, nós vamos, entre outras coisas, ver ali a palavra do semeador. O semeador saiu a semear e uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre as pedras, outra semente caiu entre os espinhos e outra caiu em boa terra. E aí depois Jesus explica essa parábola. Jesus vai dizer o que é que ele quis dizer com a parábola. E aí ele diz, olha, a semente é a palavra de Deus. Os solos é o coração dos homens. Então note que a semente ali é a palavra. Então a semente naquele contexto é uma semente perfeita. Entende? Que é uma semente extraordinária. Só que das quatro menções à semeadura, só uma frutificou. Não por causa da semente, mas sim por causa do solo. E quem é o solo? Quem é o solo? Nós. Então a palavra de Deus, amigos, ela é perfeita, ela é extraordinária. E a cada dia que passa, nesse ano, isso foi muito real na minha vida. Eu estava essa semana, eu não sei com quem que eu estava conversando, e eu falei isso. Eu disse, nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos, embora em nós haja um desejo por novas revelações. Quando eu vou ouvir uma ministração, é natural, é claro. Quando eu vou ouvir uma palavra, quando eu vou a um seminário, quando eu vou a um congresso, eu falo, puxa vida, vamos ver o que esse cara vai. Quando ele lê o texto, eu falo, eu conheço esse texto, vamos ver o que extraordinário ele vai trazer. Só que eu tenho realmente percebido, amigos, que mais do que uma nova revelação, nós precisamos viver as revelações que já temos. Porque não adianta eu ficar na ansiedade por novas revelações, se as 90 que Deus já me deu eu não coloquei em prática. Não faz sentido. É a semente à beira do caminho, é a semente nos espinhos, é a semente na pedra. Então, nós estamos agora num momento espetacular da nossa vida. Que momento? Virada de ano. Porque é um momento em que nós olhamos para trás e olhamos para frente. É um momento propício para reflexões. E hoje eu quero trazer uma reflexão. A palavra que eu quero compartilhar agora é uma palavra muito prática. Muito prática. Prática a ponto de ser até óbvia. Mas o óbvio, ele precisa ser dito. Porque muitas vezes nós estamos pecando no óbvio. Nós estamos errando no mais óbvio. Eu disse aqui um dia desse que eu estava com um problema, vou colocar entre aspas a palavra problema, eu estava com um problema de saúde. E aí, eu preocupado, por quê? Porque eu estava muito cansado e eu estava muito sonolento. Era um problema de saúde. Fui a um médico, ele me deu uma indicação, eu fui dormir numa clínica para fazer aquele exame, né, que dorme na clínica, coloca aquele monte de negócio, você fica parecendo um Frankenstein com aquele negócio, Pedro. Um monte de coisa gruda assim. Aí dormi na clínica, fiz exame de sangue, fiz não sei o quê, fui no médico de Brasília, que é o mais top da medicina do sono. Aí ele olhou meus exames, falou, Wellington, aí eu já senti, vou morrer, né, doutor? Aí ele, não, seus exames estão normais. Aí eu, como assim? Está tudo normal. Falei, doutor, mas alguma coisa está errada, porque o meu cansaço é fora do comum. Eu sinto um sono arrebatador. Falei para o médico.
Ele falou, então eu vou te encaminhar para um neurologista, porque você vai ter que investigar isso aí, porque os seus exames estão todos normais. E ele começou a fazer a indicação para o neurologista. Quando ele está escrevendo, no finalzinho da consulta, aí ele fala assim, escrevendo, ele perguntou assim, quantas horas você dorme por noite? Aí eu falei, umas 4. Aí ele parou. Aí falou, hã? Aí eu falei, umas 4. Aí ele pegou o papel, de jeito mesmo, sem brincadeira, rasgou o papel, jogou no lixo. Eu achei aquilo uma afronta. Falei, um desrespeito com a minha doença. Falei, eu vim aqui porque eu estou doente. E o cara rasga o papel na minha frente. Que desrespeito. Aí eu vou dizer como é minha sogra. Eu vou na OAB. Eu falei, minha sogra, mas dos médicos não é OAB, é o CRM. Eu vou em qualquer um, meu jeito. Ele falou assim, ó, não existe tratamento enquanto você não estiver dormindo no mínimo 7 a 7 horas e meia por noite. Então você vai para casa, você vai dormir de 7 a 7 horas e meia, no mínimo. Se depois de uma semana, 2 semanas, você estiver dormindo de 7 a 7 horas e meia por noite, e se mantiver o sono e o cansaço, você volta aqui, aí nós vamos investigar. Eu fiquei muito chateado, porque é óbvio, é ou não é, irmãos? É óbvio. Sabe o que eu fiz? Uma coisa, irmãos, eu faço na minha vida. Quando eu ouço algo, eu coloco em prática imediatamente, é no mesmo dia. Quando eu aprendo algo, eu não falo assim, segunda eu começo, terça eu começo. Não, se eu puder eu começo na hora, imediatamente, na hora. Ele falou assim, então você vai para casa, obrigado meu amigo. Você vai para casa e faça isso. Sabe o que eu fiz? Fui para casa e fiz isso. Eu ainda não consegui dormir muito cedo, mas eu tenho no meu trabalho uma flexibilidade para o horário que eu posso chegar. Eu posso chegar 8, posso chegar 9, posso chegar 10, eu não preciso chegar lá muito cedo. Então eu estabeleci uma regra para mim, todo dia eu vou dormir 7 horas. Se eu dormir 1 hora da manhã, eu vou acordar 8. Se eu dormir meia-noite, eu acordo 7. Se eu dormir 10, eu acordo 5. Pronto, fiz isso. Tem 3 semanas ou 4 que eu estou fazendo isso. Pasmem, o cansaço e o sono foi embora. Olha o milagre. Milagres acontecem. Entende isso, tanto que é óbvio. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, que é sobre semente. Simplesmente eu mudei uma semente. Nesse caso, aplicada ao meu sono, a minha forma de dormir. E colhi, estou já colhendo, falei isso com a Teca mais cedo. Falei, eu estou vivendo outro momento da minha vida. Estou disposto, não estou cansado, não estou com sono, estou de boa. E não vou voltar no médico, está tudo bem. Vou mandar um WhatsApp depois, falou, doutor, ó, a receita foi top. Entendeu, amigos? Você sabia que tem pessoas que ela escolhe viver uma vida de escassez e pobreza? Biblicamente, escuta isso, biblicamente, a Bíblia diz que algumas pessoas escolhem viver uma vida de escassez, pobreza e vergonha. Você fala, mas como que alguém em sã consciência escolheria viver uma vida de escassez, pobreza e vergonha? A resposta é simples: rejeitando as instruções de Deus. Quando eu e você rejeitamos as instruções de Deus, Provérbios 13:18 diz que aquele que rejeita, que despreza as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, escolhe uma vida de pobreza e vergonha. Deus, na sua palavra, vai trazer diversos princípios para mim e para você.
E Ele coloca para nós, Deus quer, como um pai, quando eu dou uma orientação para o Gustavo, quando eu dou uma orientação para a Duda, nem sempre essa orientação vem com um tom imperativo, mas como pai, quando eu oriento, eu espero que eles escutem, acatem e apliquem. Assim é Deus. Deus na palavra traz princípios que alcançam todas as áreas da nossa vida. E quando Deus dá uma orientação, como Ele é Deus, é normal, é natural que Ele espera o quê? Que a gente obedeça. E obedeça não é para Ele ficar melhor, porque Deus é pleno. As orientações de Deus não são para Ele, são para nós. Só que Provérbios 13:18 diz que há aqueles que decidem rejeitar as instruções de Deus. Então isso tem tudo a ver com semente, porque quando a gente fala de semente, diga assim comigo, semente são as escolhas que eu faço diariamente. Pense hoje comigo em cada escolha como uma semente. Cada escolha uma semente. A obediência é uma escolha, mas a desobediência também é. E tanto uma quanto a outra são sementes. E as sementes trazem em si sempre o seu fruto. Quando você pega uma semente, se uma hora você pegar uma semente e olhar para a semente é uma estrutura que protege um embrião. A semente, aquela casca da semente, é só uma estrutura protegendo um DNA. Dentro da semente existe a árvore e o fruto. Olha que coisa louca. Dentro da semente, Dodô, quando você pega uma sementinha lá, de maçã, dentro daquela semente existe a árvore e o fruto. E aquela estrutura é só para proteger o DNA. A semente nos conecta. A semente, materialmente falando, é a única coisa que nos conecta diretamente com o futuro. É a semente. Aquela semente hoje é semente, mas lá dentro, Herbe, tem uma árvore e tem um fruto já. Entende isso? A conexão direta com o futuro. Então a semente que eu estou lançando hoje aqui, a lei natural diz que aquela semente está me conectando com o futuro. E nós estamos hoje na última quinta-feira do ano. E eu tenho certeza que todos nós que temos uma sã consciência, queremos um ano mais extraordinário ainda, sim ou não, irmãos? Queremos. Todos nós em sã consciência queremos melhorar, queremos ter uma vida melhor, financeira, de saúde, espiritual, na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, e isso tudo está ligado à semente que nós estamos lançando, porque a semente, você pode dizer isso comigo, a semente me conecta com o futuro, é a semente que me conecta com o futuro. Então, nós já fomos muitas vezes ministrados sobre colheitas, campanhas de colheitas, e eu não tenho nada contra isso, mas tem dias que eu estou orando e pensando sobre a semente, não sobre a colheita, porque o importante mesmo é a semente e não a colheita, porque a colheita é natural, é aquilo que decorre naturalmente da semente que eu quero, da semente que eu estou lançando. Como é que você pretende um 2024? Já que hoje nós estamos falando de projetando 2024, a pergunta é: o que você quer viver em 2024? Você não precisa responder para mim, apenas pense. O que você tem de planos para 2024? A gente precisa ter clareza do que nós queremos. O que eu quero financeiramente, o que eu quero espiritualmente, o que eu quero na minha família, o que eu quero na igreja, o que eu quero na minha vida profissional, o que você quer? Quais são os seus planos para 2024? Porque a clareza do que eu quero,
vai trazer uma intenção específica para a minha ação. Se eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer também. Agora, se eu não sei o que eu quero, aí vai ser problema. Então, projetar, eu preciso ter uma visão do futuro. Eu, como pastor dessa igreja, eu estou cheio de projetos para 2024. É muita coisa, irmão. A imagem está pronta. E se eu tenho uma imagem pronta, minha amiga Marta, se eu tenho uma imagem pronta, e isso vai definir as sementes que eu vou lançar hoje. Entende? Porque a colheita é a parte passiva da coisa, não é a parte ativa. A parte ativa, Elisângela, é a semente que você está lançando hoje. Qual é o 2024 que você quer? Eu já desenhei o meu 2024. A Bíblia diz assim, Provérbios 23:19, o homem faz planos, mas o que, na verdade, Provérbios 21:9, se eu não me engano, o homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pensa comigo. Ele está dizendo, é verdade que Deus aqui coordena tudo, só que Deus está dizendo, faça planos. Nós temos que fazer planos. Faça planos. E eu fiz planos. Para a minha vida pessoal, para a minha família, para os meus filhos, para o meu casamento, para essa igreja, para a minha vida financeira, para os meus projetos pessoais. Eu estou cheio de planos. E a partir do momento que eu tenho os planos, sabe o que é que eu estou fazendo? Semeando. 2024, eu quero cuidar mais da minha saúde. Sabe o que é que eu estou fazendo? Cuidando mais da minha saúde. Eu falei lá em casa, estabeleci um projeto lá e eu já estou executando. Eu falei, eu vou me exercitar 365 dias do ano. Aí Gustavo falou bem assim para mim, e se o senhor ficar doente? Eu falei, eu não vou ficar doente em nome de Jesus. Acabou, esse é meu plano. Isso tem quase um mês, todos os dias, sem exceção eu me exercitei. Tem um mês praticamente que eu comecei isso. Falei, eu não vou começar em janeiro, eu vou começar agora. Todos os dias, de segunda a segunda que eu estou falando. Não é de segunda a quinta, não é de segunda a sexta, todos os dias. E eu quero fazer isso 365 dias em 2024. Para quê, pastor? Porque eu quero cuidar da minha saúde, só isso. Se Deus permitir, eu vou viver até 90, 100 anos, e eu quero viver com saúde. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou falando com vocês de coisa prática. Porque muitas vezes a gente estabelece metas. Ah, eu quero essa meta, eu quero não sei o quê, só que o nosso processo é falho. O nosso processo é totalmente falho. O nosso processo nunca vai nos levar lá. Ontem eu estava no Parque Shopping, e até ela disse que vinha no culto. Vem não, deixa eu ver, tem não, vem não. Encontrei duas alunas que estudaram comigo uma há 10 anos, a outra há 13 anos. Aí elas me pararam, começaram a conversar e tal. Aí, professor, eu continuo estudando. Falei, amém, glória a Deus. Aí ela foi me contar um pouco, né, de como é que é como tem sido esse processo de estudo. Então assim, ela tem uma meta de passar num concurso, só que a semeadura é incompatível com o que ela está dizendo que quer. Entendeu? E às vezes é isso que a gente está vivendo. Nós estamos almejando algo, mas a nossa semeadura é totalmente, é assim, eu quero colher abacate, e eu estou plantando morango. Vai colher abacate? Vai, meus amigos, me ajuda. Não vai acontecer. Pensa, se eu te perguntasse assim, quantos aqui gostariam que em 2024 você recebesse mais encorajamento, mais cuidado, mais amor, que as pessoas fossem mais pacientes com você, mais tolerantes com você, que as pessoas te ajudassem? Quantos gostariam disso? Que a provisão financeira te alcançasse? Eu quero tudo isso. E a Bíblia diz que tem uma forma de vivermos tudo isso que é infalível.
se chama lei da semeadura. Comece a fazer isso por outros. Comece a semear isso na vida de outros. É infalível. Infalível. A lei da semeadura é infalível em todas as áreas da nossa vida. Ela é infalível. Agora, o problema, irmãos, é que muitas vezes, como eu disse, quem rejeita, olha esse provérbio, tanto que ele é sério. Provérbios 3,18. Quem rejeita a instrução do Senhor, escolhe viver na pobreza e na vergonha. Olha isso. O problema é que a gente está quebrando muitas vezes princípios e aguardando na porta a bênção chegar. Não tem como fazer isso. A pessoa quebra todos os princípios do casamento e espera um casamento abençoado. Não vai chegar. Não tem como chegar. Um dia eu fui aconselhar uma pessoa, me contou um pouco do casamento. Quebra um, quebra dois, quebra três, parece que fez uma promessa. Quase eu brinquei. Você fez promessa, meu filho? Para quebrar todos os princípios do casamento? Ora pelo meu casamento. Eu posso até orar, mas eu vou orar por você. Está entendendo, amigos? É prático. Pastor, ora pelas minhas finanças. Oro. Um dia desse eu fiz uma oração dessa com oro. Fecha o olho aí. Diga assim: Senhor meu Pai. A pessoa diz: Senhor meu Pai. Falei: ora, me ajuda a gastar menos do que eu ganho. A pessoa abriu o olho. Falei: fecha o olho. Continua: Senhor meu Pai, me ajuda a ter vergonha na cara. Pessoa, fecha o olho, irmão. É sério, não estou brincando não. Me ajuda a ter vergonha na cara e coragem para fugir das promoções. Toda promoção você cai, irmão, não pode. Vai, continua, não terminou não. Me ajuda a parar de me enganar que uma parcelinha a mais no cartão não tem nada a ver. Está entendendo, irmãos? Porque eu estou orando por vida financeira, mas eu não uso o que Deus me deu de forma correta. Eu ganho 10, gasto 20, ganho 20, gasto 40, ganho 40, gasto 60. Como é que vai funcionar essa vida financeira? Não vai. Então eu estou falando para vocês de coisa prática, real, que realmente, se nós colocarmos em prática, muda a nossa vida. Porque não adianta, e eu orei muito esses dias por isso, porque eu falo assim, eu fico pensando, Deus, a gente recebeu tanta palavra profética, a gente recebe tanta palavra, tanta direção, por que que muitos não estão vivendo? Por quê? Por que que a gente não está vivendo isso ainda? Muitos não estão. E claramente Deus me disse, por causa das sementes erradas que estão sendo lançadas. Então é semente. E eu quero ler um texto com você. Abra em Gálatas capítulo 6, versículo 7, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A lei da semeadura é infalível. A lei da semeadura é infalível. Gálatas 6,7, a palavra do Senhor diz assim, olha o texto: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Alguém tem outra versão diferente dessa? Alguém tem outra versão diferente dessa aí? Também ceifará? É isso? Todo mundo? Tranquilo? Gálatas 6, 7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ler o 8. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não houvermos desanimado, ou desistido, ou desfalecido. Então note que esse texto, ele trata disso que a gente está falando hoje, da semente. O foco desse texto é na semente. E ele diz assim, de Deus não se zomba, não errem, não se deixe enganar. O texto ele traz uma advertência, ele diz: não tente enganar, não ache que você vai poder enganar a Deus com meras pretensões ou confissões. Ele está dizendo: tira da sua mente qualquer esperança vã, que você vai desfrutar de algo enquanto vive na negligência dos seus deveres. É isso que o texto está dizendo. Não se engane, não espere desfrutar de algo que você não está semeando. É isso que o texto está dizendo. Não zombem de Deus. E quando é que nós zombamos de Deus segundo esse texto? Esse texto é uma advertência dura para nós. Quando é que eu zombo desse texto? Quando é que eu zombo de Deus segundo esse texto? Quando eu busco uma colheita especial, mesmo sem ter lançado semente alguma. É isso que o texto está dizendo. É a pessoa que não cuida da saúde, que não cuida da alimentação, que não dorme, que come tudo que é besteira, que fuma, que bebe, que não sei o quê. E depois, quando isso gera uma doença, a pessoa se surpreende. Eu sei que existem doenças que não tem nada a ver, porque tem pessoas que têm um estilo de vida totalmente saudável. Isso acontece. Mas é fato que o estilo de vida que a gente leva tem um impacto direto na saúde que a gente vai ter. Isso é fato. É fato que a forma como eu uso o meu tempo vai impactar diretamente nos frutos que eu vou colher. Todos nós, diariamente, temos 24 horas do dia. Todos nós, diariamente, não importa quem é, em que lugar, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, todos nós temos a mesma medida de tempo. A questão é, o que nós estamos fazendo com esse tempo? Alguns dizem, tempo é uma questão de prioridade. Você prioriza o que você vai fazer com o seu tempo. Eu priorizo algumas coisas. Essa semana eu tive uma conversa com os meninos lá de casa, dando alguns conselhos para eles. Falei assim, priorizem o tempo de vocês, para vocês aprenderem uma habilidade nova, para vocês conversarem com Deus, para vocês também terem os momentos de desfrute, para vocês também terem um momento de lazer, mas priorize, defina algumas coisas como regra da sua vida, defina algumas coisas como essencial na sua vida. Aí eu estava falando para o Gustavo, decida, como eu falei para ele, como eu disse aqui, a se exercitar todos os dias. Decida ler algo todos os dias. Decida conversar com Deus todos os dias. Entende isso? Decida, olha que coisa básica, porque essa palavra é sabedoria da Bíblia. Decida beber água todos os dias. Aí a gente quer ter saúde, o óbvio. Beber água é importante, sim ou não? É ou não é, amigos? 70% do nosso corpo é o quê? Água. Aí se nós não vamos beber água, o corpo precisa de água. Ele vai tirar água das células. Tirando a água das células, nosso corpo vai ser propício para a doença. Propício para inflamação, infecção, e aí a nossa imunidade cai, pronto, você contribuiu. Olha que coisa boba. Beber água. Aí eu estou com um projeto aí de beber água certinho todos os dias. Todo dia eu bebo a quantidade de água. O que eu puder fazer, irmão, eu vou fazer. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui, irmãos, hoje, como eu disse, isso aqui é uma palavra prática. Isso aqui é um conselho pastoral. É um gabinete coletivo. Esse é o intuito.
Porque o que eu estou falando aqui é tão óbvio, só que a gente não está vivendo isso. A gente não está fazendo isso. E aí a gente está projetando um ano que a gente está zombando de Deus, esperando um ano que a gente não está semeando. Esperando, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, eu quero ler mais, eu quero ter acesso ao profético, eu quero ter mais intimidade com Deus. Então isso vai me exigir uma série de sementes diferentes. Isso vai me exigir como priorizar, Ziel, como que eu vou gastar o meu tempo. Eu, por exemplo, não tenho tempo para gastar passando rede social. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho. Não tenho mesmo. Às vezes eu entro lá, eu tenho minhas redes sociais, porque eu vejo que faz sentido pelo que eu faço. Mas por mim eu nem teria aquilo. Não teria mesmo. Não teria. Mas eu não perco um minuto, nem isso aqui que eu estou te falando. Um minuto do meu dia com rede social. No sentido de ficar, sabe? Tem perfis que eu sigo que fazem sentido para mim. Entro lá, ouço, aprendo um negócio, tal, pego um insight, legal. Agora de ficar, sabe? Aqui eu sei que ninguém faz isso, mas sabe? Amém, irmãos? Amém, amém. Não entrega não, só fala amém, pastor, é verdade. É isso aí, é amém. Amém. Não. Gabinete coletivo, né, irmãos? Entendeu, irmão? E por que que eu não tenho tempo para rede social? Porque eu sou seletivo com o meu tempo. Se você me perguntar quantos dias do ano eu leio, todos os dias. Todos os dias. Para a glória de Deus. No início do ano passado, esse ano eu tinha feito uma meta de ler 20 livros. Para a glória de Deus, li 27. 27 livros. E a Bíblia toda também. Todo ano da minha vida eu quero ler a Bíblia pelo menos uma vez. Então eu estou dizendo isso aqui para você, não é para você falar, olha o pastor, como... Não é isso, é porque eu não posso ser uma farsa aqui. Eu estou dizendo para você que é possível. E você acha que minha vida é corrida? É um pouco. É um pouco corrida. Só que eu decidi escolher, selecionar intencionalmente o que eu vou fazer. Então eu acordo, eu tenho uma rotina, irmão. Do exercício, da leitura, do devocional, todos os dias é uma rotina. Desde a hora que eu abro o olho, minha vida começa com uma rotina. E às vezes a gente tem um medo da palavra rotina, porque parece algo chato. Mas a rotina é no sentido de hábito. Hábito. A rotina é o hábito. No dia 25, no dia do Natal, eu já estou com o hábito de me exercitar todos os dias. E eu estava assim, falei, gente, está faltando alguma coisa. Era o exercício que eu não tinha feito. Aí eu tenho uma bicicletinha lá em casa, tem uma que eu vou para a rua e tem uma que fica só em casa. Aí eu fui lá para a bicicletinha, coloquei meu fone e fui fazer meu exercício. E ó, super bem. Rotina, hábito. O texto está dizendo assim para mim e para você hoje, ó. Tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. Tudo, diga comigo, tudo. Isso envolve que área da sua vida? Me ajuda, irmãos. Envolve sua vida financeira? Sim ou não? Envolve sua vida emocional? Como é que eu vou ter uma vida emocional saudável, Dodô, se eu só visito perfis estragados, só assisto coisas estragadas, só ouço coisas estragadas, só tenho amizades estragadas? O que eu vejo, o que eu ouço, como que eu vou ter uma vida emocional saudável? Não tem como. Está entendendo, irmão? Imagina você ficar o dia inteiro só vendo aqueles negócios de notícia ruim. Imagina, às vezes eu vou para a academia, aí onde eu vou para a bicicleta lá na academia, tem uma TV bem pertinho assim. Tem uma TV aqui passando o Jornal da Manhã. E é tão incoerente, né? Porque o Jornal da Manhã só passa bagaceira. Eu falo, gente, mas que escolha horrível. Né? Você já escolheu uma programação para 6:30 da manhã, Fred, você já está com, roubou 1, matou 2, deixou 3 para matar no outro dia amarrado,
Aí você olha, tá o sangue pingando na TV, aí você tá na academia. Aí eu mudei o lugar, porque eu tava. E a gente parece que é atraído por essas coisas. Tá aqui passando uma programação à minha esquerda de exercício, de dieta, e eu só fico olhando para a TV da violência. Aí sabe o que eu fiz? Saí e fui para outro lugar onde não tem TV. Pronto. Acabou. Então o texto está dizendo tudo. A semeadura envolve todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, financeira, espiritual, emocional, no seu casamento, nas suas finanças, no seu crescimento profissional. Pensa, eu quero crescer na empresa, eu quero crescer profissionalmente. O que você está fazendo para crescer? Como que você se porta na empresa? Como é a sua pontualidade na empresa? Como é a sua responsabilidade? Como é a sua generosidade? Como é a sua humildade? Quais são os cursos que você está fazendo? Eu quero crescer em várias áreas ano que vem. Uma delas é em liderança. Eu gosto desse tema e quero aprender nesse tema. Já me matriculei numa pós-graduação. Vou fazer uma pós-graduação em liderança cristã em 2024. Eu estou semeando. Eu quero aprender. Então eu estou falando para vocês de uma coisa que eu estou vivendo e que, se nós colocarmos em prática, biblicamente, nós vamos sim chegar em dezembro, com a graça de Deus, de 2024, olhar para trás e falar: valeu a pena. Valeu a pena. Por quê? Porque nós semeamos, porque nós construímos. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo. Diga comigo: não haverá raízes nem frutos para sementes não lançadas. Entendeu isso? Porque a árvore primeiro vem as raízes, depois a árvore, depois os frutos. Só que se eu não lancei a semente, não tem nem a raiz nem o fruto. Um dia desse uma pessoa me procurou: pastor, eu quero tocar na igreja, como que eu faço? Aí eu: aprenda a tocar. Eu falei: só isso. Simples assim. Não, mas eu falei: não, você aprende a tocar e depois você toca. Pronto, você já é um homem de Deus, você é uma pessoa de Deus, você está na igreja, você está na comunhão, é só aprender a tocar. Só que isso não vai vir por download. Não vai colocar um chip e você, não. Vai ter que ralar. Vai ou não vai? Quem toca aí? Vai ou não vai? Vai ter que ralar. Vai ter que gastar tempo. Vai ter que semear. Está entendendo, irmãos? Então eu volto a dizer, o que eu estou falando aqui hoje é o óbvio. Mas Deus disse para mim: diga o óbvio. Diga o óbvio. Eu quero ter uma vida, e eu estou falando agora de mim, Wellington. Eu quero ter uma vida espiritual cada dia mais vibrante. Esse é meu desejo. E vibrante, que eu digo, é uma vida espiritual viva, profética, com experiências. Inclusive, 1º de janeiro nós temos um devocional top aí, não é, irmãos? Todos estão com devocional aí? Amém? Vai ser muito top. E qual é o tema do devocional? Experiências com Deus. Qual a sugestão que eu te dou? Até abrir um parênteses sobre isso. Porque esse devocional, nós oramos, né? Orando, pensando nessa construção de uma igreja saudável, biblicamente inteligente, sabe? E aí esse devocional veio ao encontro disso, porque o tema é extraordinário, o autor é muito bom. O livro é lindo, que é até atraente, é agradável. Só de você pegar aquele livro é agradável. É ou não é? É lindo. E aquilo ali vai nos ajudar então em ter constância, porque todos os dias você tem uma tarefinha para fazer. Então a sugestão que eu te dou, hoje é dia 28, né? 29, 30, 31, daqui a 4 dias, Deus permitindo, é o ano novo. Então,
comece já a fazer uma leitura da Bíblia. Leia amanhã, leia depois de amanhã, para você já ir criando a constância. Já vai pensando no horário do dia que você vai poder fazer o seu devocional. Evite fazer lá nas 23h59, porque não vai ser efetivo, não faz sentido. A ideia do devocional não é você dizer lá, está pago. Não é essa a ideia, entendeu? Não é assim só colocar o Vzinho lá de checklist, está pago. Não é isso. Então se programe para isso. Eu, por exemplo, faço os meus devocionais no primeiro horário que eu acordo. Então eu acordo e faço o meu devocional. Então eu vou acordar, eu vou ter meu tempo lá. Eu li a primeira página lá, em média a gente gasta 4 minutos para ler a página. Aí lendo os 3 capítulos da Bíblia, a depender da velocidade de leitura, você vai gastar no todo, uns 20 a 25 minutos. Mais ou menos isso. Tem gente que vai gastar menos, eu leio bem rápido. Então eu gastaria uns 15 minutos para fazer aquilo ali tudo. Mas vou reservar entre 20 e 25 minutos para fazer aquilo. Então já se programe, aí você vai lá, você vai para um lugar onde você possa se concentrar, desliga as notificações do seu celular, faça a leitura, lá no próprio devocional você pode escrever, ou você tem um caderninho ou um bloco para você anotar aquilo que você está aprendendo. Então faça isso, e isso é para quê? Para contribuir com o seu crescimento, com as experiências, com o conhecimento bíblico, com a constância. Isso nos ajuda também, sabe em quê? Na ansiedade. Porque a gente quer ler logo 5 capítulos por dia. E ali está dizendo, basta cada dia seu próprio mal. Fica com hoje. No outro dia, fica com hoje. Está entendendo isso? O Gustavo falou assim, pai, como é que é o nome do seu projeto? Eu falei, que projeto? O que o senhor vai exercitar? Os 365 dias, vai ser projeto 365? Falei, filho, quando eu penso em 365, dá vontade de desistir. Vai ser 1. Meu projeto é 1. Cada dia eu acordo, faço, acabou. Cada dia eu acordo, faço, acabou. Daqui a pouco eu cheguei, se Deus permitir, em 31 de dezembro de 2024. Entendeu, irmãos? Então o texto aqui está nos ensinando que a semeadura, diga assim comigo, a semeadura, olha o que você vai dizer, nunca é neutra. A semeadura nunca é neutra. Nunca a semeadura é neutra. Nesse texto, Deus está dizendo para todos nós que estamos aqui, preste atenção nisso, não finja que isso não está aí. Não finja que isso não se aplica a você. Essa é uma lei eterna e universal. Olha o que diz Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Está entendendo isso? Enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. O que Deus está ensinando para nós? Essa é uma lei, além de universal, é uma lei eterna. É uma lei eterna. Então é você pensar assim, qual é a área da minha vida que eu quero viver algo extraordinário? É essa área aqui. Então você vai ter que agora começar a escolher as sementes que você vai lançar nessa área. É no seu casamento? Então você vai semear no seu casamento. Você vai investir no seu casamento, você vai aprender sobre casamento, você vai fazer um curso de casais, você vai ler sobre casamento, você vai ouvir podcast sobre casamento, e você vai aplicar. A neurociência diz que tudo aquilo que você aprende e não coloca em prática em 3 dias, você não vai mais colocar em prática. 3 dias. Então você aprendeu, passou 72 horas, você não começou, conhecimento perdido. Acabou. Você não vai mais fazer. Desde que eu aprendi isso há uns anos atrás, tudo que eu aprendo que faz sentido para mim, eu aplico no mesmo dia. Do mesmo dia. Um dia eu estava ouvindo um podcast, e aí o cara falou bem assim, um cara que participou de um Ironman agora há pouco tempo. Um cara comum, do nada ele falou, vou fazer um Ironman. Começou a treinar e tal, e enfim, aquele que o cara corre, nada, bicicleta, um negócio muito louco mesmo. Aí ele pegou e falou, foi nesse podcast que ele falou assim,
eu decidi há alguns anos na minha vida exercitar todos os dias. Aí ele falou assim, eu falei, cara, isso faz sentido. Faz sentido. Não é para questão estética. Não é, porque eu vou. Não, é saúde mesmo. Eu já abri mão de crescer, travar, eu já abri mão dessas coisas, irmão. Eu só quero cuidar do coração mesmo, tá beleza. Entendeu? Quando eu ouvi isso, Pedro, eu falei, faz sentido. No outro dia eu falei, gente, comecei um novo projeto. Foi assim lá em casa, o povo lá em casa, a gente tem o grupo da família, aí eu mando as coisas lá, né? O grupo da família é maravilhoso, né? Aí o povo ria, como que você tem um apoio tão bom dentro de casa, né? É meme, entendeu, Fred? É meme, é gente dizendo que você não vai fazer, aí você, de raiva, eu vou fazer, só para chegar lá no final do ano e jogar na cara. Aí eu peguei e falei, vai começar quando, pai? Eu falei, já estou fazendo. E pronto, isso tem quase um mês. Estou fazendo já, acabou. Todo dia, todo dia, todo dia. A lei da semeadura não é neutra. Isso que eu estou fazendo, já estou colhendo frutos. E daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. É isso, irmãos. Então a lei da semeadura não é neutra. E a palavra diz, enquanto a terra existir, essa lei vai se aplicar. Diga comigo, a lei da semeadura se aplica a todas as áreas da minha vida. Diga, a todas as áreas. Então, irmão, pensa nisso. Pensa nisso. E o texto é interessante, porque o texto fala assim, aos que semeiam na carne e aos que semeiam no espírito. Isso aqui a gente poderia aplicar com 2 estilos de vida. Os que semeiam na carne são aqueles que decidiram viver segundo os seus desejos. São aqueles que decidiram viver segundo as suas instruções. Em Deuteronômio capítulo 31, há um texto fantástico. Porque a Bíblia diz assim, Deus chega para mim e para você e fala assim, hoje eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus diz assim, escolhe pois a vida. Ele dá uma dica, entendeu, Daiane? Escolhe a vida. Mas ele obriga a gente a escolher a vida? Não. Não. O texto está dizendo, aos que semeiam na carne e aos que semeiam no espírito. Isso aqui ele está falando de 2 formas de viver, de 2 maneiras de levar a vida. Uma em que a vida do reino influencia as minhas decisões. Quando ele diz aos que semeiam no Espírito, é uma vida influenciada pelo Espírito. Aos que semeiam na carne, é uma vida influenciada apenas pelas coisas desse mundo. É disso que o texto está falando. E ele diz o quê? Que aqueles que semeiam na carne, eles colhem o quê? Ruína, decadência e destruição. Mas os que semeiam no Espírito geram vida e vida eterna. Então, 2 estilos de vida. Qual é o nosso estilo de vida? Nós estamos semeando na carne ou semeando no Espírito? É isso que o texto está trazendo para nós. Há uma aplicação prática disso. E quando esse texto fala de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá, a gente tem então um claro conselho de Deus, dizendo, escolha bem as sementes que você está lançando. Escolha bem as sementes que você está lançando. Nós precisamos escolher bem as sementes que nós estamos lançando. Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós possamos também semear e ajudar o outro, e escolher aquilo que nós vamos semear. Tem um texto em Isaías capítulo 58, que é extraordinário. Isaías 58, versículos 6 a 11, eu não vou ler esse texto, mas eu vou só fazer um comentário aqui, porque tudo que Deus te dá, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante, a Bíblia diz assim, Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então, se a gente só pegar esse texto, Deus dá semente ao que semeia. Então, se você não semeia, Deus não vai te dar semente. Entendeu isso?
Então Deus, Ele vai dar semente para quem está o quê? Semeando. Nós temos uma visão clara como igreja, e a visão é sempre maior do que os recursos. Entende, meu amigo? A visão, mais cedo eu estava orando e pensando na escola, porque a escola hoje, infelizmente a gente está vivendo um momento no Brasil, e eu estava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos, ele disse que lá nos Estados Unidos está o mesmo problema com a questão das ideologias. O país está totalmente dividido, por causa de ideologias e quebra de valores e princípios. Estados Unidos está vivendo isso de forma muito real. E a nossa escola hoje está sendo um grande problema para a gente colocar os nossos filhos, por causa de duas coisas. Primeiro, por causa das ideologias. Segundo, porque o nosso ensino é muito fraco. O nosso ensino, no máximo, está preparando os nossos filhos para fazer um vestibular. É pensar pequeno demais isso. Aí mais cedo eu estava orando e pensando nessa conversa que tive com ele, eu falei, gente, mas a escola tinha que pegar esses meninos, tamanho do Vitinho, dos filhos do Fred, esses meninos pequenos aí, do filho da Januse, preparar esses meninos com uma mente empreendedora, uma mente extraordinária, uma mente de mudar a sociedade, está entendendo, irmãos? E eu falei, Deus, é essa escola que nós vamos ter. É essa escola que nós vamos ter. Uma escola que os meninos desde pequeno têm uma mente grande, uma mente extraordinária. Entendeu, irmãos? Aí depois eu parei e falei, gente, mas esse negócio é grande demais. Não é, Gabriel? Aí Deus falou isso para mim, a visão é sempre maior do que os recursos. Então se você tem a visão e você está caminhando nela, Deus vai mandar o recurso. A visão atrai a provisão. Eu estou semeando com pouco que eu tenho. Aí Deus está falando, está semeando? Então eu vou dar mais semente. Está semeando? Vou dar mais semente. Está semeando? Vou dar mais semente. Eu quero que aqui no Gama, aqui em Brasília, no DF, tenha uma escola dessa. Eu acho que eu até teria outro filho só para colocar nessa escola. A Teca, ainda bem que ela não está aqui. Ela já está repreendido, vai arrumar. Meu Deus do céu. Gente, mas pensa nessa escola. Pensa, Lili, você colocando o Leozinho nessa escola. Pensa, Herb, você colocando. Você tem um filho ou dois, meu amigo? Um, né? Colocando seu filho. Isso. Seu filho nessa escola. Que ensina princípios, que ensina ciência, mas ensina os meninos a pensar. Não é só ensinar uma fórmula, não. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? É isso. É isso. Então o texto diz, Deus dá semente ao que semeia. Eu quero colher uma vida espiritual abençoada, uma vida financeira abençoada, uma vida familiar abençoada, e Deus está dizendo, então semeia isso, faça isso. Aí o texto de Isaías que eu ia ler, ele tem tudo a ver com uma vida extraordinária. Um dia desse eu falei aqui, quando eu fui ministrar sobre oferta, eu falei de Tiago 1,27. Eu vou ler esse texto para a gente caminhar para concluir. Tiago 1,27 diz assim, a religião pura e verdadeira para Deus é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Aí Provérbios 19:17 diz assim, olha esse texto, parece até ditado popular, quem atende, ajuda, quem se compadece dos pobres, dos necessitados, empresta a Deus. Olha esse texto, parece até ditado popular, não parece, irmão? Está na Bíblia. Quem se compadece dos pobres, quem ajuda o pobre, quem vai ao encontro da necessidade, empresta a Deus. Você acha que se você emprestar a Deus, Deus paga? Você acha que Deus é um bom pagador? Você acha, irmão? Ou nós vamos colocar o nome de Deus no Serasa? O que você acha? Deus, Januse, é um ótimo pagador. Aí a gente quer bênção, a gente quer colheita, aí eu vou ler Isaías para você. Olha esse texto de Isaías 58, versículo 6 em diante. Esse texto aqui, irmão, toda vez que eu leio, eu fico até com vergonha. Porque o texto confrontador.
E se o evangelho não nos confrontar, alguma coisa está errada, porque o evangelho confronta, belisca a gente, como dizia um autor puritano do século 17, o evangelho belisca. Olha esse texto, eu vou terminar com ele. O jejum que eu desejo não é este? Aí você fala, jejum, está aí uma prática, estava falando isso aí ontem com a Leilane. 2024, 3 pilares, assim, a igreja, biblicamente, uma igreja biblicamente saudável, ela precisa caminhar no mínimo em 3 pilares. O primeiro, palavra, diga comigo, palavra, oração, jejum. Qual é o primeiro? Pronto, então ano que vem nós vamos ter mais ainda isso aí. Precisamos, por exemplo, resgatar a prática do jejum. E quando a gente vai fazer jejum, eu disse, e eu me insiro. Quando por exemplo, você vai fazer um exame, eu tenho que fazer uns exames agora de um check-up que eu vou fazer. Aí, o cara colocou lá, 12 horas sem comer. Eu falo, beleza, eu como 8 horas da manhã e 8 horas da noite, né? No outro dia, de boa. Agora, 3, jejum até meio-dia. Ai meu Deus, eu não dou conta não. Senhor, eu já estou fraco, eu estou vendo as coisinhas aqui, eu acho que eu vou passar minha glicose, mas não sei o que, meu buraco no estômago, não é assim, irmão? Nós vamos ter que resgatar essa prática aí. Aí o texto vai falar de jejum. Agora, olha isso conectado com a lei da semeadura, escuta isso. O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Agora escuta, o jejum que eu desejo não é este? Partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, olha a semente. Por isso que nós, no ano que vem, nós vamos criar aqui na igreja. Estou orando por isso, e já estou te dando o embrião para você orar por isso. Nós vamos desenvolver uma área muito forte aqui na área social. Por quê? Porque tem uma grande demanda social. Tem ou não tem, irmãos? Muita gente precisando de ajuda que o Estado não vai ajudar. E a igreja, cada grito do pobre é uma oportunidade, esse texto confirma, para nós mostrarmos o amor de Jesus. No ano que vem nós vamos criar uma instituição com outro CNPJ chamada Pertencer Social. Essa instituição, ela vai ser uma ONG só para poder gerenciar a atuação social da igreja. Porque com essa atuação eu posso fazer parcerias com outras instituições. Por exemplo, um dia desse eu conversei com o diretor do SENAC aqui do Gama. E ele falou que faz parcerias com a gente. Se a gente encontrar aqui pessoas que querem ser capacitadas, eles fazem a parceria com a gente. Eu mando para lá para a pessoa aprender uma profissão. Está entendendo, irmãos? Porque não adianta só a gente ficar dando a comida para a pessoa. Então eu vou dar uma cesta básica, mas eu vou dizer, agora você vai participar de um curso para você aprender uma profissão. Você vai aprender a cortar um cabelo, você vai aprender um design de sobrancelha, você vai fazer essas coisas aí que a pessoa pode aprender hoje e já começar a executar amanhã. Aí ele disse, pastor, é muito importante que vocês tenham um CNPJ específico para fazer parcerias. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Então, existem vários órgãos do governo que têm parcerias para atuar na área social. Tem um irmão que está vindo aqui para a nossa igreja, que o pai dele trabalha na SEDEST em Brasília, que é o órgão de desenvolvimento das parcerias sociais do governo. Aí ele, olha Deus fazendo as conexões. Está entendendo, irmãos? É isso. Aí eu disse para você, a visão é sempre maior do que mas Deus está mandando os recursos, você está entendendo? Não fui eu que pedi para fazer reunião com o diretor do SENAC, um irmão daqui da igreja, conversando com ele, falou um pouco do que a igreja pretende fazer, ele me chamou para tomar um café. Está entendendo isso? A administradora aqui do Gama, agora no início do ano eu vou ter uma reunião com ela também, porque o cara que é o diretor do SENAC conversou com ela, ela disse, quero apoiar a igreja. Está entendendo, irmãos, isso? Aí esse texto aqui, olha o que o texto diz, se nós ajudarmos, olha a semente,
ajudarmos o necessitado, abrigar aquele que está nu, que está sem mantimento, sem roupa, se a gente não recusar ajuda ao próximo, o texto vai trazer 12 frutos dessa semente, só de ajudar o necessitado. E é claro que Deus sonda o nosso coração, porque Deus não trabalha com a barganha. Então agora que o pastor falou isso, eu ajudo. Não é por aí. Por isso que a Bíblia diz assim: dê segundo você propôs no seu coração. Então Deus está dizendo, primeiro eu semeio no coração, depois com a mão. Então Deus primeiro vai ver a semente do meu coração, depois a semente das minhas mãos. Mas eu quero ler para você quais são os frutos. Se a gente semeia nessa área, de ajudar o pobre, de ir ao encontro do necessitado, só nessa área, olha o que ele está dizendo: aí sim, a sua luz irromperá na alvorada, prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Escute, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se você fizer isso, olha o que ele está dizendo: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos do seu coração, Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Tem noção, irmãos? Isso tudo é colheita de um fruto, só um fruto que eu citei, de a gente cuidar dos necessitados, por exemplo. Então eu vou terminar, e eu quero que você pense nisso. Diga comigo: sementes são escolhas. Diga: escolhas são sementes. E a semente, diga isso comigo, a semente me conecta com o futuro. Eu tenho uma visão clara do futuro que eu quero. Eu estou tranquilo, e esse ano foi um ano onde eu tive uma reunião aqui na igreja com algumas pessoas, e eu falei muito isso, de vários planos que eu fui fazendo durante o ano, e Deus rasgando a minha lista. Eu fazia um plano e Deus passava a borracha, e eu fico tão feliz com isso, sabia? Em outra época, diante da minha imaturidade, hoje eu estou um pouco menos imaturo, mas outra época eu fazia birra, Paulo, eu chorava, eu reclamava de Deus, sabe? Que as coisas que menino faz, menino birrento, eu era assim. Hoje eu entendo que todas as vezes que eu faço um plano e Deus muda, Deus está dizendo, se fosse do seu jeito ia dar ruim. Entendeu isso? Mas faça planos. Como você espera o seu 2024? Pega depois um papel, uma folha, ou o seu computador, ou o seu bloco de notas, e coloca as áreas. Área financeira, área na minha saúde, na minha vida espiritual. Coloca metas. Não precisa você estabelecer aquelas coisas que você não vai dar conta. Começa pequenininho. Eu vou ler a Bíblia toda logo em 3 meses, que eu estou empolgado. Aí não vai, irmão, não vai não. Você não tem o costume, você não vai ler. Mas coloca a meta de ler um versículo por dia. Um versículo só. Coloca a meta de ler a página do devocional do dia. Só isso. Qual é a minha meta hoje? Ler o devocional. Vou fazer o devocional do dia. Isso aí por si só já é uma grande semente que você está fazendo. Na constância, no conhecimento, na experiência, na vida espiritual. Entende isso? Só isso. Começa pequeno. Porque às vezes a gente escuta umas coisas e fala assim, eu vou começar logo correndo uma maratona. Não vai. Não vai. Tem um amigo que está começando a pedalar agora. Aí um dia desse eu pedalei, voltei. Aí ele falou, rapaz, eu vou no próximo pedal. Eu falei, vamos junto. Não, mas eu quero ir logo lá no aeroporto. Eu falei, não faça isso. Você começa, vai aqui na esquina, volta. Depois você vai ali, volta. Depois, é assim. Porque se ele for lá, por exemplo, vou só terminar com isso. Um dia, quando eu comecei a pedalar alguns anos atrás, aí o gauchinho, lá do Val, pastor, vamos pedalar. Falei, vamos. Aí, e ele é doido, irmãos, ele é doido. E eu sou competitivo.
Hoje, como a idade vai chegando, você vai ficando mais maduro, mas eu sou extremamente competitivo. Eu sou competitivo. Se eu vou brincar na sinuca, eu sou competitivo. Eu gosto de brincar, mas eu sou competitivo. No pedal, aí fui pedalar, Adriano, com o gauchinho. Aí onde que nós vamos, gauchinho? Não, vamos bem ali no aeroporto. Eu morava no Val. Irmão, só aquela subida do Val até o Chifrudos já é para morrer. Eu já estava dando cãibra ali. Aí eu falei, gauchinho, eu acho que eu preciso voltar. Não, pastor, vamos embora. E daí eu naquela pressão, né? E eu competitivo, falei, vamos embora. Irmão, cheguei no aeroporto, eu estava morto, eu tinha que pedir um guincho para me levar para casa. É sério. Eu tinha marcado um compromisso na igreja, a gente saiu 6 horas da manhã, eu tinha marcado um compromisso na igreja, 9 horas, eu fui chegar 11h30. Morto, rebocado. Mas aí, sabe o que me deu trauma? Eu passei uns 6 meses sem pedalar. Entendeu? Eu falei, pedal é isso? Tô fora. Mas foi erro meu. Aí você começa de pouquinho, isso é em tudo na vida. Na sua vida espiritual, sempre, eu vou orar 1 hora por dia. Não, irmão, ora 5 minutos. Começa orando 5 minutos. Se você conseguir durante uma semana orar 5 minutos, aí você dobra para 10. Se você conseguir ler um versículo durante uma semana, sem falhar, aí você pula para 2, para 3, aí você vai. Entende o que eu estou falando? Essa é uma palavra prática. E a lei da semeadura é infalível. O que você se dispuser, na área que você se dispuser a semear, você vai colher. Na sua vida financeira, na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua saúde, faça isso. Comece a eliminar algumas coisas. Porque quando a gente está falando disso, para eu mudar então, eu vou ter que mudar a semente, não é? Não tem como mudar o fruto sem mudar a semente. O Einstein tem uma frase que se atribui a ele, que diz assim, loucura é fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultado diferente. É loucura. Aí é o mesmo texto que Deus diz, de Deus não se zomba. Tudo que você semear, você vai colher. Amém, amigos? Ficou claro isso? Então isso foi uma conversa pastoral. Eu acredito, aí sim, se nós levarmos isso a sério, aí eu acredito num projetando diferente. Aí sim eu acredito. Se a gente começar, irmão, o ano com sementes diferentes, pensa, todo dia você semeando, de forma séria, no tempo certo, orando a Deus, porque às vezes a gente semeia a semente errada, às vezes a gente semeia a semente certa no solo errado, às vezes a gente semeia a semente certa no solo certo, mas no tempo errado. Entendeu? Eu tive a reunião ontem aqui na igreja, o assunto foi liderança. O ano inteiro eu quis vários momentos semear a semente da liderança aqui na igreja, e Deus disse, espera. Aí, pegando aqui o link com a palavra, o que Deus estava dizendo para mim? Você está com a semente certa, no solo certo, mas na estação errada. Por exemplo, maçã e morango são ótimas para culturas frias. Já o limão, a manga, por exemplo, tempo quente. Produz muito mais. Entendeu a estação? Então a gente tem que orar a Deus. Não só para a semente, mas para o solo e para o tempo. Aí se você une isso com a direção de Deus, irmão, vai ser extraordinário. E eu profetizo na sua vida mesmo, que 2024 vai ser um ano extraordinário. Extraordinário em todas as áreas da sua vida. Mas que você tenha convicção também do seu papel nisso. De você fazer um balanço da sua vida, olhar para trás, de janeiro para cá, pelo menos, o passado, ele é ótimo para nos ensinar, é péssimo para morar, mas é ótimo para nos ensinar. Eu olho para ele e falo, opa, alguns caminhos eu já sei que não dá certo. Então faça esse balanço da sua vida em várias áreas, escolha pelo menos umas 3 áreas da sua vida. Fala assim, poxa, essa área aqui, eu, por exemplo, quero aprender mais sobre algumas coisas, então eu já estou semeando, vou fazer uma pós-graduação, já estou listando os livros que eu quero ler ano que vem.
estou cuidando da minha saúde, estou investindo mais tempo com os meus filhos, estou investindo mais tempo no meu casamento, porque eu quero colher nisso. Estou aprendendo como que dirige essa igreja. Você está entendendo, irmãos? Semente. Se coloque de pé para a gente finalizar. Semente. Eu acredito na palavra de Deus. E se Deus disse que tudo que eu semear eu vou colher, eu acredito nisso. Eu acredito. Se Deus disse, se você semear, você vai colher, eu acredito, acabou. E se Ele diz tudo, é porque envolve todas as áreas. Então não exclua área alguma da sua vida. Não exclua. Faça isso. Faça uma prova com Deus. Faça um teste com Deus. Assim, eu vou fazer a prova, só para ver mesmo, que se dá certo. Faça para você ver. E seja consistente. Persevere nisso. Porque também a gente sabe que não adianta eu lançar a semente hoje, Marta, e amanhã eu ir lá, aí falhou. Porque às vezes é isso que a gente faz. É ou não é? Lança o fruto hoje, a semente hoje, amanhã você quer comer o fruto. Se eu quiser comer uma manga amanhã cedo, não adianta eu lançar a semente hoje, não. Porque essa semente vai ter todo um processo de germinação, de crescimento, de consolidação, até gerar o fruto. Então persevera nisso. Eu quero orar por você, coloca a mão assim no seu coração.